Bom, bem-vindo a todos, né? Muito boa noite. Para nós é uma satisfação estar recebendo todos hoje nesse evento online, onde vamos tratar o tema sobre migrantes e refugiados, a proteção dos direitos humanos e também em função da pandemia do Covid-19. Nessa atividade, nós vamos ter a participação de dois convidados, que são professores, estudiosos, pesquisadores, né, especialistas, né, nessa temática de imigrantes e refugiados. Para iniciar, vamos ver aqui, tem uma permissão. Para iniciar, eu vou apresentar primeiro dois pequenos vídeos que vão para estimular um pouco, né, os nossos pensamentos e as falas que vão se suceder. Então, pediria aí para o Tiago me confirmar se está recebendo a imagem. Estou, Sérgio, estou recebendo a imagem. Tá bem, então. Obrigado. Então, nosso webinar é sobre migrantes e refugiados, a proteção dos direitos humanos. Essa temática aqui eu abro fazendo uma homenagem a Aylan Kurdi, que é um menino que se tornou essa foto, né, refugiado sírio, uma foto emblemática, né, que envolve hoje essa questão internacional. Nossa primeira fala vai ser do professor Tiago Oliveira Moreira, sobre o tema Migrações, Direitos Humanos e Pandemia. Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem doutorado pela Universidade dos Países Bascos, na Espanha, mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente está fazendo o seu segundo doutorado em Direito Público pela Universidade de Coimbra, e também o pós-doutorado em Direito pela Universidade do Externado de Colômbia. Então, o professor também é líder de pesquisa em Direito Internacional e Direitos Humanos e tem uma experiência, né, em conselhos no Conselho Nacional da Academia Brasileira de Direito Internacional na área de refugiados, apátridas e migrantes. A situação das migrações, que é um dos temas importantes hoje da pauta mundial, nós vivenciamos aqui a questão dos venezuelanos no Brasil, e vou colocar aqui um vídeo estimulador que trata sobre a questão da presença, né, da mulher migrante deslocada e a sua luta contra o preconceito que encontram, muitas vezes, no dia a dia das suas vidas. Opa! Deixa eu ver aqui. Muito bem. Objeto para tu uso. Yo no soy esa mujer de los clichés establecidos. Yo no soy un objeto sexual. Yo no soy un objeto para tu uso. Yo soy una creadora audiovisual, una comunicadora. Yo sueño con crear un discurso audiovisual donde la feminidad no sea solamente de las mujeres, donde todos podamos ser femeninos. Je ne suis pas une africaine qui est venue au Brésil parce que j'étais africaine. Je suis étudiante en administration. Je rêve de beaucoup voyager, connaître le monde, faire mon master et mon doctorat. Je rêve d'ouvrir un orphelinat e assim adopter meus enfants. Eu não sou obrigada a casar, ter filhos e cuidar da casa. Eu sou mulher do século XXI, atriz, bióloga. Eu sonho em ganhar o mundo, respirar novos ares, ter novas experiências. Eu sonho em mudar de cidade para estudar e conquistar o meu espaço profissional. Eu não sou, eu sou, eu sonho. Muito bem. E o segundo vídeo, que também fala sobre uma questão atual, que são as migrações ambientais. Quem começou esse processo, lógico, por nível de desenvolvimento que nós temos, a industrialização e a maneira que escolhemos, e ela afeta os humanos. São mudanças climáticas que levam à alteração do meio ambiente, que eu estou e esse meio ambiente deixa de ter capacidade de sustentar aquela mudança.
son números a nações que podem levar determinada população a se deslocar geograficamente. E todos esses também podem estar relacionados aos efeitos adversos da mudança do clima. Então, a gente tem que ter, talvez, uma nova categoria, que são os deslocados por desastres naturais, causados ou potencializados pelas mudanças climáticas. Situações que poderiam ter sido evitadas ou mitigadas por falta de adaptação, elas tiveram como resultado deslocamentos de milhares de pessoas, consequências de mortes de pessoas. Eventos como esses são muito úteis para sensibilizar a população no todo, desde a criança até o adulto, desde o legislador até o implementador, a todos, para que possamos encontrar soluções. Esse diálogo vai fazer com que a gente ligue a nossa necessidade de trabalhar tanto na área de adaptação quanto na área de mitigação ao mesmo tempo. Quando a gente fala nesse jargão nosso, mitigação, é muito o que a gente pode fazer para evitar novos gases de efeito estufa, CO2. Em 30 anos, 2% das pessoas viveram em áreas urbanas. O Brasil já alcançou esse patamar. É muito importante que as cidades elas estejam bem preparadas para evitar a perda de vida humana. São as cidades responsáveis por mais ou menos 80% da emissão dos gases causadores de efeito estufa e também consomem mais ou menos 70% da energia global. O que ela tem feito é basicamente decretar estado de emergência, calamidade pública, mas em termos de preparativos em relação a isso é muito pouco. Mas tudo que a OIM está proporcionando, ela quer mostrar evidências para que ela tenha mais argumentação do ponto de vista de fazer esse jogo com os países, no sentido de sugerir questões para políticas de adaptação, de combate às consequências das mudanças climáticas. A atividade humana é o centro da nossa discussão. Esses diálogos, eles fazem parte desse marco de parceria que a gente tem com o governo brasileiro, que a gente também tem um plano de trabalho. Mas se todos nós trabalhamos, a gente sabe que a gente vai fazer na reunião, etc., na das Nações Unidas também. As agências trabalham juntas, analisando, concordando dentro do museu, com organizações não governamentais, com estudantes que aqui estiveram escutando, dando ideias. Temos 5 prioridades. Nós vamos trabalhar com a paz, com as pessoas, com a prosperidade, com o planeta e com as parceiras. Pequeno nível, eu, individualmente, como cidadão, o que eu posso fazer para ajudar no plano de mudanças climáticas? Tipo de carro eu uso, não uso, se pego um ônibus público, se eu tenho painel solar na minha casa, que são atitudes pessoais, até eu no meu trabalho, né? Como é que eu lido com esse trabalho, como é que eu trago essa perspectiva para o meu próprio trabalho, e eu acho que a gente fazer o que a gente pode no nosso pequeno e exigir que outros que estão em posições mais poderosas façam muito mais na capacidade deles. Bom, então vimos aí que ela foi abordado um tema, né, das migrações muito importante, que ainda está em aberto, não há uma definição internacional muito clara, que são deslocamentos por problemas ambientais, tanto os refugiados ambientais, ou migrantes ambientais, ou deslocados ambientais. Embora seja uma questão importante na comunidade internacional, nós não temos ainda definições muito claras. Mas surge agora esse ano, estamos vivenciando um outro fenômeno. E agora? E as pandemias? Como nós vamos tratar isso aí a nível internacional? Professor Tiago, então, com a palavra. Muito obrigado, professor Sérgio. Uma satisfação grande atender o seu convite e de participar mais uma vez de um evento com a professora Tatiana, uma querida, que eu tenho muita consideração, inclusive pessoal e acadêmica. Bom, mas eu gostaria de falar com vocês sobre a questão dos direitos humanos dos migrantes nesse quadro de pandemia. Eu vou projetar vou tentar, né, Sérgio, projetar a minha tela para que vocês tenham acesso ao material.
Pronto, aqui está. Depois do convite do professor Sérgio, eu tentei começar a rascunhar um artigo científico, um texto, em que eu abordo essa questão da proteção dos direitos humanos dos migrantes em tempo de Covid-19. É bem verdade que o texto ainda não está concluído, mas hoje eu dei uma trabalhada nele e deu para formatar, inclusive aceitarei as críticas na hora dos debates, dos comentários, sobre a estrutura que eu estou pensando sobre esse tema dos direitos humanos dos migrantes durante esse período de pandemia. Então, nós sabemos que os migrantes eles têm direitos humanos que estão previstos em diversos tratados, em diversas declarações, instrumentos internacionais de um modo geral, assim como também na ordem interna. E que muitos desses direitos humanos, os estados hoje estão tentando mitigar, alguns até extirpar, em prol ou com o discurso de que esses obstáculos, essa mitigação dos direitos humanos dos migrantes decorre justamente dos efeitos da pandemia. Então, eu escolhi o Estado brasileiro para trabalharmos um pouco e analisar as manifestações do Estado brasileiro, se elas estão de acordo com o padrão internacional de proteção dos direitos humanos dos migrantes. Para isso, aqui na minha proposta, eu trago um breve panorama da tutela internacional dos direitos humanos dos migrantes, mostrando que no sistema global, na ONU, nós temos vários tratados internacionais voltados a categorias específicas de migrantes vulneráveis, como é o caso dos refugiados, dos apátridas, mesmo dos trabalhadores migrantes. Nem todo trabalhador migrante está em situação de vulnerabilidade, mas Neymar, por exemplo, com certeza não está. Mas muitos deles estão em situação de vulnerabilidade e hoje estão sofrendo mais ainda com os efeitos da pandemia, porque alguns chegaram, inclusive, a perder os seus postos de trabalho e alguns países ameaçam promover deportações desses trabalhadores, desses migrantes econômicos, por assim dizer. Também temos a questão dos deslocados ambientais, professor Sérgio, eu prefiro chamar de deslocados ambientais ao invés de refugiados ambientais, e algumas situações em que o direito internacional traz uma lacuna protetiva. De toda forma, quando se fala em direitos humanos dos migrantes, eu tenho que ter em mente que antes de o indivíduo ser um migrante, ele é uma pessoa. Então, todos os direitos humanos que são inerentes à pessoa, que só pelo único e simples fato de ser um indivíduo, a pessoa já vai poder usufruir, o imigrante ele vai ter, sim, esse direito. Então, nós temos, como eu disse, esses tratados no âmbito global e no âmbito interamericano. Nós não temos nenhum tratado específico para a proteção dos imigrantes, das pessoas em mobilidade internacional, mas nós temos a Convenção Americana, ou um pouquinho antes, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos, que trazem aí alguns dispositivos inerentes à proteção dos direitos humanos dos migrantes. Além disso, do ponto de vista normativo, no âmbito da Corte Interamericana, a Corte tem toda uma construção jurisprudencial com alguns casos que trazem a proteção, a concretização dos direitos humanos pelo Tribunal Interamericano. É verdade que essa proteção aos direitos humanos dos migrantes ela não ocorre somente no âmbito internacional, seja no sistema da ONU, seja no sistema interamericano. Cada Estado também traz os seus mecanismos de tutela, também positiva, direitos fundamentais, que são inerentes às pessoas em mobilidade. Alguns protegem melhor, outros pouco menos, mas há sim uma proteção estatal, até porque o Estado é o primeiro paladino dos direitos humanos. A proteção primária dos direitos humanos dos migrantes compete aos Estados. Então, no caso brasileiro, nós temos a nossa própria Constituição, quando assegura os direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros, independente deles serem residentes aqui ou não. O indivíduo sequer precisa estar em território brasileiro para ter direitos fundamentais no Brasil. Nós temos a Lei de Refúgio, de 97. Nós temos também a nova Lei de Imigração, recente, bastante recente, 2017, que rompeu com viés autoritário, securitário, arbitrário do Estatuto do Estrangeiro e consagrou inúmeros direitos humanos. Mas sem adentrar nas especificidades desses tratados e da legislação interna, já que o nosso foco aqui do nosso debate é sobre os direitos humanos dos migrantes no contexto de pandemia do Covid-19. Eu fiz um apanhado de algumas manifestações de organismos internacionais que tratam da questão da pandemia dos direitos humanos. Então, em 30 de janeiro de 2020,
né, bem recente, a Organização Mundial de Saúde declarou que o surto causado pelo novo coronavírus é uma emergência de saúde pública global importante e internacional. Além disso, reconheceu que o Covid-19 tem um caráter pandêmico. E aí eu já estou com a minha primeira tentativa de contribuição ao debate. Em razão do reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, mesmo de outros organismos internacionais, será que a saúde pública global não poderia ser reconhecida como um bem jurídico constitucional global? Será que dentro do processo de constitucionalização do direito internacional, defendido por Anne Peters, por exemplo, por Bogdan e outros autores, será que eu não poderia encaixar, como bem diz Ferraioli, a construção desse bem jurídico, saúde pública global? Por quê? Porque é um problema que rompe fronteiras. Os estados sozinhos, eles não conseguem combater essa pandemia do coronavírus. Eles precisam entrar no ideal de cooperação, daí aquela ideia do Estado Constitucional Cooperativo de Hegel. Então, os estados sozinhos não conseguem, eles têm que cooperar, e o direito internacional, ele tem que concretizar, ele tem que elevar uma categoria acima esse bem jurídico que é a saúde pública global. Então, eu já deixo antecipo uma primeira conclusão do meu texto, no sentido de que a saúde pública global seria um bem jurídico constitucional global, que deve ser reconhecido no âmbito do sistema jurídico internacional, com todas as consequências desse reconhecimento. Bom, num segundo momento, eu trago aqui para vocês que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, juntamente com a Organização Internacional das Migrações e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Organização Mundial de Saúde, eles publicaram um comunicado conjunto à imprensa, que fala sobre os direitos de la salud de las personas refugiadas, migrantes e apátridas devem proteger-se na resposta ao Covid-19. Ou seja, são esses organismos internacionais, ainda que através de instrumentos de soft law, de recomendações, declarações, comunicados, informes, chamando a atenção da sociedade internacional, dos estados, por exemplo, a promoverem, a concretizarem os direitos humanos, o direito à saúde das pessoas em mobilidade internacional, sobretudo aquelas que estejam em situação de vulnerabilidade ou de hipervulnerabilidade. Porque se um imigrante hipossuficiente economicamente já está em vulnerabilidade por estar em outro país, muitas vezes não domina o idioma, imagine se ele for criança ou idoso, no caso do idoso, que está mais sujeito ainda aos malefícios do Covid, caso ele se encontre contaminado por esse vírus. Então, realmente, nós temos que pensar nessa hipervulnerabilidade e tentar buscar no direito internacional e na cooperação internacional os instrumentos capazes de concretizar esses direitos humanos. No que concerne ao sistema europeu de proteção aos direitos humanos, eu deixei um pouco de fora o direito da União Europeia, eu foquei só no direito internacional e não no direito supranacional, mas eu queria chamar a atenção que o Tribunal Europeu solicitou que a Grécia tomasse medidas para a proteção de imigrantes que vivem num campo de refugiados, né? Nem todo mundo que vive no campo de refugiado é refugiado, normalmente nós temos aí um fluxo migratório misto, porém, o Tribunal Europeu emitiu essa solicitação para que as condições sanitárias desses campos de refugiados fossem mais adequadas diante do elevado risco de contaminação decorrente da pandemia do coronavírus. Além disso, pediu que as autoridades gregas transferissem os requerentes ou lhes garantissem alojamentos em melhores condições que estejam de acordo com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ou seja, que assegurassem um tratamento de qualidade e salubre para esses indivíduos, para essas pessoas, e não um tratamento desumano ou degradante, o que é vedado pela Convenção Europeia e por inúmeros outros tratados, inclusive do sistema da ONU. Então, mostra que o Tribunal de Estrasburgo ele também está atento à situação de violação aos direitos humanos no contexto da pandemia do Covid. Em relação ao sistema interamericano, né, nós vimos que, recentemente, em 10 de abril de 2020, falando em Covid, tudo é muito recente. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos editou uma resolução, número 1, que fala sobre pandemia e direitos humanos em Las Américas, em que a comissão reconhece que esse é um problema global, um problema interamericano, uma emergência sanitária, e ela convida os estados, ela recomenda que os estados atendam alguns estándares interamericanos. Como eu fiz um
um breve resumo aqui, né? É bem verdade que o documento é um pouco mais amplo, mas eu chamo a atenção para a recomendação que a comissão trouxe para que os estados evitem o emprego de medidas de detenção migratória e outras que aumentam o risco de contaminação pelo Covid, bem como deportações e expulsões coletivas. Em relação à detenção migratória, nós sabemos que alguns estados adotam a política da chamada crimigração, ou seja, da criminalização da atividade migratória, da condição migratória irregular. Isso faz com que alguns imigrantes sejam colocados em centros de detenção que são muito semelhantes a prisões. Em alguns países, você ser preso pela prática de um crime, você tem mais garantias processuais do que o indivíduo que está detido em razão da irregularidade migratória, infelizmente. Além disso, no caso de deportações e expulsões coletivas, a comissão só está repetindo aquilo que já tem na própria Convenção Americana de Direitos Humanos, em que são vedadas. A Polícia Federal tentou deportar, expulsar 450 venezuelanos outrora, e o Judiciário reconheceu que isso era uma medida coletiva vedada pela Convenção Americana, mostrando que o Brasil, por exemplo, já tentou fazer isso fora do contexto da pandemia. E depois nós vamos discutir como é que o Brasil está se comportando agora com o Covid. Outra medida que a comissão recomenda é que os estados se abstenham de implementar medidas que possam obstaculizar, intimidar e desestimular o acesso de imigrantes aos programas, serviços e políticas de combate à pandemia do Covid-19. Por exemplo, um imigrante que esteja em condição migratória irregular, ele pode não se sentir confortável para procurar um serviço de saúde, porque chegando lá ele vai ter que colocar seus dados, e ele não vai ter a documentação para mostrar sua regularidade migratória. Então, a autoridade de saúde poderia comunicar esse fato à autoridade migratória. É justamente isso que está dizendo que isso, para impedir ou para dificultar isso, e essa é uma medida muito importante, quando se fala em migrações, a comissão também pede que os estados garantam o direito de retorno ao seu território dos seus nacionais. Nós sabemos que o saldo migratório brasileiro ele é negativo. Eu tenho mais brasileiros fora do Brasil, na condição de emigrantes, do que imigrantes em território brasileiro. Portanto, hoje, essas pessoas, esses milhares de brasileiros que estão lá fora, estão enfrentando largas dificuldades, seja pela ameaça de contaminação, ou porque perderam seus empregos em virtude da crise econômica decorrente da pandemia, e muitos que estavam simplesmente fazendo turismo não conseguem encontrar voos comerciais para retornar ao Brasil. Aí onde entra o papel do Estado brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, com a utilização de aviões da FAB, de promover o retorno seguro, claro, dentro de um padrão de segurança, seguindo protocolos da Organização Mundial de Saúde, para que eles retornem ao Brasil sem trazer o coronavírus, ou, mesmo caso eles venham sendo portadores do vírus, que eles fiquem em quarentena e com os cuidados médicos necessários. Outro ponto seria a implementação de medidas para prevenir o combate à xenofobia. A imprensa noticiou um caso de um condomínio em São Paulo, em que alguns moradores eram de origem chinesa, e o condomínio estava tentando isolar essas pessoas através de medidas discriminatórias, simplesmente pelo fato de eles serem chineses. E, em momento algum, eles apresentaram sintomas do coronavírus ou fizeram viagens recentes para a China. Era exclusivamente pelo fato de eles serem de origem chinesa. Isso mostra que é uma atitude de xenofobia que deve ser combatida por todos nós, porque a xenofobia é, sim, uma grave violação aos direitos humanos dos migrantes. Por fim, a comissão ainda recomenda que as populações em situação de mobilidade sejam incluídas nas políticas econômicas. Nós temos aqui o caso do Brasil do Corona Voucher, como foi batizado. Então, os imigrantes, independente da condição migratória, eles também terão direito a fazer a solicitação desse tipo de auxílio, assim como o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família, ou seja, não pode ter nenhum tipo de discriminação. As políticas públicas do Estado brasileiro também têm que ser estendidas aos imigrantes, independentemente da condição migratória. Bom, nesse mesmo contexto, e ainda no sistema interamericano, em 9 de abril, agora de 2020, a Corte Interamericana emitiu uma declaração, a declaração número 01, que fala sobre Covid-19 e direitos humanos, os problemas e desafios que devem ser abordados
com perspectiva de direitos humanos e respeitando as obrigações internacionais. Foi um documento um pouco largo, mas a Corte reconhece que é necessária uma cooperação internacional, porque ela é fundamental, como eu disse, não é mais um problema doméstico a pandemia do coronavírus, é um problema global, de saúde pública global, e que necessita dessa cooperação internacional, já que o Estado sozinho não vai conseguir vencer essa batalha. Então, os Estados também têm que tomar medidas para combater a pandemia, mas que respeitem os direitos humanos. Esses direitos humanos, eles podem até ser mitigados, né? Algumas pessoas estão aí nas redes sociais discutindo, mas o meu direito de ir e vir, eu quero ir à praia, bom, eu moro aqui em Natal, tem muitas praias, belas praias, e eu não fico alegando o meu direito de ir e vir para ir à praia. Por quê? Porque eu sei que esse não é um direito absoluto, é um direito que pode ser relativizado, desde que seja relativizado de maneira proporcional, razoável, sem extirpar o meu direito. Então, eu posso ir ao supermercado, à farmácia, mas atividades essenciais, mas eu não posso ir à praia, não vejo problema nenhum. Eu vejo como uma conduta, uma proibição absolutamente legal por ser proporcional. Em relação ao uso da força, justamente para reprimir aglomerações, esse é um problema grave na América Latina. Normalmente, o aparelho estatal utiliza a força de maneira desproporcional. E a Corte Interamericana, a Comissão, tem várias manifestações vedando que o Estado utilize a força pública de maneira desproporcional. Então, também no combate ao coronavírus, caso a polícia seja convidada, chamada, ou seja necessária a sua intervenção, que use apenas meios proporcionais, que não use armas letais, que não agrida direitos humanos dos indivíduos, como é o caso da integridade física. Os direitos humanos, dentro também desse contexto de pandemia, ou mesmo fora dele, têm que ser garantidos a todas as pessoas que estejam no território brasileiro. E aí eu insisto, independentemente da regularidade migratória, não importa o status migratório, os direitos terão que ser necessariamente protegidos. Isso inclui, por exemplo, o direito à vida e o direito à saúde das pessoas que estão em condição migratória, em mobilidade internacional, como é o caso de imigrantes, refugiados e apátridas. Por fim, em relação ao direito à saúde, os estándares interamericanos em matéria de bioética também têm que ser respeitados, assim como a disponibilidade, a acessibilidade, a aceitabilidade e a qualidade dos serviços de saúde. Inclusive, nós temos decisões da Corte Interamericana falando sobre o acesso à saúde por parte das pessoas em mobilidade internacional. Além disso, algumas questões preocupantes e que imigrantes também estão sujeitos, como violência doméstica, ou imigrantes que estão em situação de privação de liberdade. Nós sabemos que os nossos presídios não são lá grandes exemplos de respeito aos direitos humanos, mas uma vez que o Covid entra num presídio, aí é que a situação pode ficar mais caótica ainda, que pode levar ao óbito de milhares de pessoas. Os direitos laborais, os direitos trabalhistas, que muitos deles estão sendo flexibilizados, mas essa flexibilização ela também tem que ser convencional, também tem que estar de acordo com os estándares interamericanos, porque não pode extirpar os direitos humanos dos migrantes. Mecanismos para garantir a segurança alimentar, e aí eu insisto no exemplo desse Corona Voucher, que deve ser estendido, que é estendido aos migrantes, eles também devem ter acesso a políticas públicas como essa. O uso de tecnologias de vigilância para monitorar e rastrear a propagação do Covid também tem que ser proporcional, limitado, não pode invadir demais a privacidade, a intimidade, violar a proteção de dados, alguns dados que são sensíveis, sigilosos, não podem ser divulgados ao público, etc. O acesso à justiça, que é todo migrante, mesmo na situação de pandemia, ele não pode sofrer obstáculos e restrições tão graves, bem como o último ponto que a Corte coloca, a Corte Interamericana, é o combate à xenofobia, o racismo e a discriminação, que infelizmente ainda é uma realidade. Bom, saindo um pouco do âmbito internacional, eu queria destacar agora o comportamento do Estado brasileiro. Será que o Estado brasileiro, através das medidas que ele está adotando, ele vem protegendo adequadamente os direitos humanos dos migrantes? Bom, e aí eu trago alguns bons exemplos do governo federal, alguns exemplos deixando bem claro que o governo federal, principalmente o seu corpo técnico, vem tomando algumas medidas satisfatórias que estão adequadas à proteção dos direitos humanos dos migrantes,
como é o caso da publicação e divulgação de cartilhas em inglês, francês e espanhol, para que um grande número de imigrantes possa ter acesso. A utilização de aviões da FAB para repatriamento humanitário de brasileiros que estão em outros países e possam retornar ao Brasil em segurança. Eu sei, é dinheiro público investido, mas é dinheiro público para concretizar direitos humanos dos nacionais brasileiros que estão lá fora. A elaboração e implementação de um plano emergencial de contingenciamento para o Covid no âmbito da Operação Acolhida, né? Sabemos que a Operação Acolhida, voltada principalmente para os imigrantes venezuelanos, que tiveram status de refugiado reconhecidos pelo CONAR. Então, aqui, de limpeza, higiene dos espaços, dos ambientes onde eles são acolhidos, por exemplo. Elaboração de cartilhas que tratam dos direitos humanos dos brasileiros no exterior, no contexto da pandemia, né, e edição de portaria com a instituição de um comitê técnico para a elaboração de iniciativas de promoção e defesa dos direitos humanos, considerando a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus. Então, essas são algumas medidas que eu elenquei, sem prejuízo de outras, como elogiáveis por parte do governo federal. Mas, infelizmente, quando se trata de governo, a gente também não pode elogiar muito, não, porque eu tenho aqui uma lista de medidas, de atos normativos em que o governo federal está violando direitos humanos dos migrantes, seja direitos humanos dos migrantes que tenham sede no direito internacional ou mesmo no direito estatal. E aí eu queria começar citando a lei, aqui para vocês, a lei 13.979, bem recente, 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública. O artigo 3º, inciso 6, fala que para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, a restrição excepcional e temporária, né, conforme recomendação da Anvisa, por rodovias, portos ou aeroportos de entrada ou saída do país. Então, em resumo, isso é o chamado fechamento das fronteiras. Então, a lei permite que o Estado, essa lei aqui permitiu que o Estado, em virtude da crise do coronavírus, possa fechar as fronteiras. Bom, diante da previsão legal, o Executivo, através de seus ministérios, editou algumas portarias. Né? No texto aqui eu elenco essas portarias, espero conseguir concluir o texto e publicar em breve. Mas a primeira portaria que eu chamo a atenção é a portaria número 120, de 17 de março de 2017. Algumas portarias que eu estou mencionando, elas já foram revogadas, mas foram substituídas por outras que só aumentaram prazo, ou só incluíram um país a mais ou a menos. Mas essa portaria aqui, ela dispôs sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros oriundos da Venezuela. Já começa o caráter seletivo, a seletividade migratória. Vou restringir só da Venezuela. Por quê? Se o Brasil faz fronteira com 10 outros países, tem 10 fronteiras aqui no Brasil, e o Estado resolveu restringir inicialmente só com a Venezuela. Segundo ponto, né, essa portaria, no artigo 6º, como eu estou colocando aqui no texto, ela diz que quem descumprir o fechamento da fronteira e adentrar no território nacional terá deportação imediata ou inabilitação de pedido de refúgio. Um absurdo. No mínimo, um absurdo. Por quê? Porque viola o devido processo legal migratório, reconhecido pela Corte Interamericana e pela Comissão Interamericana, claramente. Viola tratados internacionais de direitos humanos, essa deportação imediata, sumária, sem as garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. E essa inabilitação de refúgio viola o direito humano à solicitação de refúgio, também previsto desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, a opinião consultiva número 25 da Corte Interamericana e a própria legislação brasileira, que eu cito aqui, a Lei de Refúgio e a própria Lei de Imigração, que asseguram esse direito a solicitar o refúgio. Então, o indivíduo ele não pode ser impedido de acessar a solicitação, de promover a sua solicitação de refúgio, mesmo nesse caso de fechamento de fronteiras. Observe, eu não quero dizer que as fronteiras não podem ser fechadas em caso de pandemia. Podem, mas esse fechamento não pode ser absoluto. O fechamento pode ocorrer, porém, entretanto, todavia, com a preservação de direitos humanos dos migrantes, como é o caso do direito à solicitação
de refúgio, né? Que, inclusive, pode ser considerado como uma norma de jus cogens, esse direito. E uma outra norma de jus cogens que é violada através dessas portarias é a possibilidade de violação do princípio da não devolução, né, do não rechaço, do não refoulement, uma vez que o Estado brasileiro ameaça devolver para países em que os direitos humanos desses indivíduos está sendo ameaçado ou diretamente violado. Então, essa mesma previsão de deportação ou repatriação imediata e de inabilitação da solicitação de refúgio, ela está prevista na portaria 125, que é de 19 de março de 2020, que ampliou o fechamento das fronteiras para outros países. Na portaria 132, de 22 de março de 2020, também repete esses vícios, que é destinada a estrangeiros provenientes do território uruguaio. Na portaria número 47, de 26 de março de 2020, que fala sobre a restrição da vinda de estrangeiros por transporte aquaviário independente da nacionalidade, e também, pessoal, por outras portarias, como a 152, a 158, a 08, a 201 e a 203, e, por fim, a mais recente, agora 29 de abril, a portaria 204. Então, eu analisei cada uma dessas portarias e observei que todas elas trazem a possibilidade de deportação, algumas falam até em repatriação imediata, com esse caráter de ser sumária, e a inabilitação do pedido de refúgio, fechando as fronteiras com a restrição indevida aos direitos humanos dos migrantes. Insisto, alguns direitos podem ser restringidos, mas desde que de maneira proporcional, e não vejo proporcionalidade em violar normas de jus cogens, né? Eu acho que as normas de jus cogens, elas não estão passíveis de ponderação. Elas estão no núcleo da dignidade da pessoa humana e, portanto, elas não podem entrar dentro dessas medidas de ponderação, as que são de jus cogens. As demais, mesmo sendo de direitos humanos, podem ser relativizadas, porém, não seria o caso do direito a solicitar refúgio. Falando do meu estado particularmente, né, do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte irá, através do decreto 29.418, 27 de dezembro de 2019, portanto, bem recente, ele criou o Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes, né? Nós chamamos de CERAM, o CERAM-RN. E, no exercício de sua competência, o CERAM emitiu a recomendação 01 de 2020, em que orienta o poder público sobre medidas de prevenção e redução de transmissão do Covid aos refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade social que estejam aqui no território potiguar. Né? Dentre as principais medidas seria o acolhimento, cuidados com promoção de alimentação, material, de higiene, as pessoas que estão nessa situação, bem como acesso aos serviços de assistência social. E aí, nesse ponto, eu queria chamar a atenção que a Constituição brasileira, pessoal, ela diz que a assistência social é um direito de todas as pessoas. Ela não falou de todos os nacionais, ela não colocou a cidadania como um requisito para ser beneficiado da assistência social. Desse modo, qualquer pessoa, isso inclui imigrantes em situação migratória regular e irregular, terão direito às políticas de assistência social. Então, no caso do Rio Grande do Norte, o CERAM recomendou, o Estado acolheu a recomendação e, inclusive, promoveu o acesso a prestações pecuniárias, como o aluguel social, a isenção do pagamento de taxas para ter acesso aos restaurantes populares, a essas políticas públicas, ou seja, políticas públicas que antes eram voltadas só para os nacionais foram estendidas aos migrantes, principalmente aqueles da etnia Warau. Nós temos alguns aqui em Natal, em Mossoró, né, que inclusive estão numa situação bem delicada e que o CERAM vem promovendo a atenção. Então, isso mostrando que as políticas públicas para a concretização dos direitos humanos dos migrantes não são feitas somente no âmbito da União. Estados, municípios também têm um papel importantíssimo na cooperação para concretizar os direitos humanos desses migrantes e de aplicar o direito internacional. Porque o que o Estado do Rio Grande do Norte está fazendo é concretizar, é cumprir, adimplir com as obrigações que foram pactuadas pelo Estado brasileiro. O outro ponto importante é que, até de forma mais ampla do que a União, né, no caso do Rio Grande do Norte, a divulgação de material informacional sobre o Covid em idiomas como espanhol, inglês, italiano, francês,
árabe e na linguagem indígena dos Uarau, para permitir esse acesso à informação, que é um direito humano também das pessoas em mobilidade. Além de garantir insumos e, como eu já disse, isenção do pagamento de taxas de serviços de segurança alimentar que são fornecidos pelo Estado. Isso mostra que o Estado do Rio Grande do Norte vem fazendo o seu trabalho na concretização dos direitos humanos dos migrantes. Por fim, no âmbito da jurisprudência, né, não vou citar várias, mas vou citar o habeas corpus, 1848-28, a autoridade coatora, o presidente da República, mais uma vez, e o ministro de Estado das Relações Exteriores, vez por outra estão figurando aí como autoridades coatoras, e nesse habeas corpus, cujo objeto era discutir a possibilidade ou não de, digamos, expulsão, deportação, não sei nem que ato isso iria se enquadrar, então vou utilizar o gênero, a retirada compulsória, né, porque eles não praticaram crimes, eles não violaram as condições para permanecer aqui, então não se encaixa em nenhuma delas. Então, vou utilizar o gênero. O Estado brasileiro tentou promover a retirada compulsória dos diplomatas, do corpo diplomático venezuelano, e foi concedida uma medida liminar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, em meio à pandemia, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, tal atitude, a retirada compulsória, violaria, por razões humanitárias mínimas, a determinação de saída imediata do território nacional de agentes diplomáticos estrangeiros que não representam qualquer perigo iminente. Então, isso demonstra que o Supremo Tribunal Federal, dessa vez, no âmbito da pandemia, ele está aplicando tratados internacionais, como a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas e a de Relações Consulares, de 61 e 63, respectivamente, e está atento à proteção dos direitos humanos dos migrantes. Afinal, esse corpo diplomático, eles também têm essa natureza de serem migrantes. Por fim, eu também tenho algumas conclusões que ainda estão em construção, mas eu já adiantei que a saúde global deveria ser reconhecida como um bem jurídico constitucional global dentro do processo de constitucionalização do direito internacional. E lembrando que eu não estou dizendo que nós temos uma Constituição global, mas um processo de constitucionalização e que a saúde pública tem o seu papel dentro desse processo. O Covid-19 é uma ameaça global, então os Estados não têm a faculdade de concretizar ou não os direitos humanos, eles têm a obrigação, né, de respeitar os direitos humanos dos migrantes, seja por ação ou por omissão, em alguns casos. Os imigrantes que estão em território nacional, independentemente da situação migratória, devem ter acesso aos serviços de saúde pública, sem qualquer discriminação. Diante da hipervulnerabilidade, poder judiciário, poder público em todas as esferas, federal, estadual, distrital, municipal, devem promover políticas públicas voltadas especificamente para esse público, para os migrantes, e estender aquelas que são voltadas para os nacionais também aos imigrantes. Finalmente, o Estado brasileiro deve continuar a facilitar o acesso à informação sobre as medidas de prevenção e tratamento contra o Covid, principalmente permitindo a tradução, promovendo a tradução desse material informacional a outros idiomas. Eu queria deixar apenas essa reflexão final, e antes de ouvir o debate e as perguntas e as palavras da professora Tatiana, que com certeza serão excelentes, que o Covid não discrimina ninguém. Então, o Estado ele também não pode fazê-lo ao tomar as medidas necessárias para combater a pandemia. Afinal, a preservação da vida deve independer da condição migratória de uma pessoa. Bom, são essas as lições, as palavras que eu gostaria de trazer, professor Sérgio, professora Tatiana, e demais. Espero que eu tenha contribuído de maneira satisfatória com o debate. Muito bem, professor Tiago, agradeço a sua intervenção. A gente vê ali no escritório, na estante do professor Tiago, as suas obras publicadas, né? E eu faço aqui referência à última, né, das publicações, que é a concretização dos direitos humanos dos migrantes pela jurisdição brasileira. Pois né? Aqui. Fazendo a propaganda. Mas eu vou aproveitar, um livro muito bom, professor Sérgio, Novos Olhares sobre as Migrações Internacionais, organizado pela professora Tatiana, sempre utilizado por mim, está aqui bem pertinho. Sim, tem um texto da Tatiana nesse aí, né? Tá bem. Pois organizado por ela. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, professor. O senhor aguarde aí, nós vamos depois
da fala da Tatiana, abrir para as perguntas. Muito obrigado. Então, nós vamos para a segunda parte da nossa atividade, agora centrado mais no tema dos refugiados, com a fala da professora doutora Tatiana Cardoso Skeff. Ela é professora do programa de pós-graduação em Direito e do curso de Direito e de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Atua também como expert brasileira na Conferência de Direito Internacional Privado de Haia. Doutora em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de sanduíche no Canadá, em Ottawa, e também o mestre em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, também com período de estudo no Canadá, na Universidade de Toronto. Seu tema, refugiados, crise humanitária e sanitária. Umas fotos de campos de refugiados, e eu gostaria de fazer também aqui mais um pequeno vídeo. O meu país é a terra, o meu país somos todos nós, ninguém se separa da terra. Tira sua com a nossa voz. O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém se separa da terra. Tira sua com a nossa voz. Quem nasceu, cresceu, quem chegou, refugiados ou nativos, somos todos naturais da terra. Respeite. Tudo começa pelo respeito. Muito bem. Professora Tatiana, passo a palavra. Professor Tiago, desligar o microfone, por favor. Aí trocamos. Certo, boa noite a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Sérgio para estar aqui nessa segunda-feira, nesse debate tão enriquecedor, sempre com a presença do professor Tiago. É sempre uma honra compartilhar os debates, principalmente porque são temas que nós recorrentemente estamos debatendo. Por vezes, algumas visões, temos, né, algumas contradições, o que é bem interessante para que a gente possa fomentar o próprio debate, né? Isso que é a academia, justamente possibilitar essa troca de informações para que a gente consiga também se posicionar, enfim, fazer essa leitura mais crítica do que está acontecendo. E por certo que quando nós falamos em migrantes, falamos de refugiados, de exilados, de apátridas, né, os temas eles acabam se encontrando. Então, por certo que certas coisas que eu programei aqui para falar com vocês também foram tocadas na fala do querido Tiago, né, mas da mesma forma, por exemplo, como ele pensou, né, a partir de um texto. É também uma alegria compartilhar com vocês que eu e duas colegas que estão presentes aqui, inclusive, nos debates, Vanessa e Laila, escrevemos também um texto sobre os direitos e deveres dos estados no âmbito da pandemia, né? Esse texto ele vai sair agora num livro que eu estou organizando sobre os efeitos da Covid-19 nas relações sociojurídicas, também com dois colegas da Federal do Rio Grande do Sul, né, a Lúcia e o Guilherme. Bom, porém, claro, né, para não ficar uma fala tão semelhante, até o próprio Sérgio havia comentado para que eu focasse mais na parte dos refugiados, trabalhando a questão de uma emergência humanitária e sanitária. Pois bem, se nós formos parar para pensar, né, nós temos mais de 900 milhões de pessoas que se deslocam atualmente, seja dentro das próprias fronteiras do estado, seja para fora das fronteiras, né? Porém, uma questão bastante interessante de se notar é que 2/3 não chega a sair do estado, principalmente em países com grande extensão territorial. O próprio exemplo é o Brasil,
tal como a própria China, se nós formos pensar, né, em relação aos Estados Unidos ou em relação à Rússia, as pessoas se movimentam dentro das próprias fronteiras, né? Restando aí 228 milhões de pessoas nos números do Acnur atualizados de 2020, que saem das fronteiras do Estado, né, que se deslocam para outras regiões. Só que é muito interessante, porque de 228 milhões de pessoas, de acordo com os números de 20 de abril, agora, apenas 12 milhões são consideradas já refugiadas. E 1 milhão de asilados. Ou seja, de 228 milhões de pessoas que cruzam as fronteiras do território nacional, seja, né, do Brasil, seja da Síria, seja de outras regiões, apenas 12 milhões têm essa proteção especial. Quando eu falo em proteção especial, ao que eu me refiro, né? As proteções garantidas ao final da Segunda Guerra Mundial a pessoas que estão sendo perseguidas por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou por ter uma opinião política de grupo que se distingue e que faça com que ela seja perseguida, né? Que são os refugiados, nos termos da própria Convenção de 1951. Então, se nós formos pensar, é um número muito irrisório comparado aos 228 milhões de pessoas. Se a gente for pensar, portanto, nós temos uma crise humanitária. Essa crise humanitária, ela, por vezes, ela não enseja ainda que a pessoa seja de fato perseguida e que detém essas violações de direitos, para que então ela tenha essa proteção especial, terminando por vezes que a pessoa ela se desloca pelas fronteiras por outras questões. A exemplo nas próprias mudanças climáticas, que daí eu concordo com o professor Tiago, no momento em que ele fala que nós não deveríamos chamá-los de refugiados, mas sim de deslocados ambientais, por uma própria restrição do termo refugiado, como havia comentado nos termos da Convenção de 51, mas também outros fatores, né, como fatores, por exemplo, oriundos de questões econômicas, como grande parte dos brasileiros que acabam se deslocando para outras localidades, né, até como mencionado pelo Tiago, nós temos, né, uma maior quantidade de brasileiros no exterior do que, de fato, nós temos de imigrantes dentro das nossas fronteiras nacionais, mas que acabam também se deslocando, né, e esse contexto daí de pandemia, da Covid-19, acaba sendo bastante interessante, por quê? Porque da mesma forma como nós temos, né, uma possibilidade da pessoa se deslocar utilizando do seu ir e vir, e aqui eu tenho certeza que nós temos uma posição né, que não é, de certa forma, a mesma entre o professor Tiago e eu, que é justamente esse direito de migrar, né, esse direito de se movimentar entre as fronteiras. Pois bem, né, uma questão bastante interessante, porque da mesma forma como a pessoa tem esse direito, no tempo da pandemia, ela busca ainda auxílio do seu próprio estado, como o Brasil, né? Já buscou 17 mil pessoas no exterior e repatriou as mesmas, né? Desde março até agora foram 17 mil brasileiros, o que é um número bastante considerável. E ainda sem contar, claro, né, a própria volta voluntária, por vezes, né, nem por transporte aéreo, mas quando possível ainda por uma via de transporte, né, enfim, carros e cruzando a pé as fronteiras quando possível. Então, essa é uma questão bastante interessante, porque no mesmo momento que a gente tem esse deslocamento de pessoas, a gente passa no contexto de pandemia a pensar, poxa, mas será que, então, essas pessoas elas não têm mais o direito de se locomover? Será que esse ir e vir, né, esse direito de migrar seria restrito? E partindo desse pressuposto, algo que o professor Tiago comentou, porém ele se voltou mais a uma outra análise, seria a possibilidade de derrogação, de suspensão de direitos, né, em tempos de emergência. Se nós formos observar grande parte dos documentos internacionais que prescrevem a proteção de direitos humanos, eles prevêem regras que nunca poderiam ser violadas, porém, por outro lado, ele, então, prescreve regras que poderiam ser violadas. Em que momento? Em tempos de exceção, em tempos de emergência. Que, para tanto, por óbvio, o Estado deve declarar essa emergência.
Por certo que, por exemplo, né, determinar uma calamidade pública não significa estado de emergência, não significa um estado de defesa que impõe essa restrição de direitos. Porém, alguns estados fizeram. A exemplo da própria Argentina, né, homenageando a própria Laila que está aqui, nós vimos, por exemplo, que a Argentina, ela disse que suspenderia direitos nos termos do artigo 27, parágrafo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos, da mesma forma como ela suspenderia direitos, por exemplo, do artigo 4º, parágrafo 2º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E o que isso significa, né? Inclusive, Paulo Abraão, ele chegou a citar essa situação numa entrevista que ele deu para o Nexo Jornal, que é a possibilidade das pessoas, ou melhor, dos estados, em suspender direitos em tempos de pandemia. E quais são esses direitos que podem ser limitados? O ir e vir. Né? Existe a possibilidade de restringirmos, sim, o ir e vir. Né? Pensar que nós não podemos fechar fronteiras para fazer com que pessoas entrem, inclusive nacionais retornando, se mostra equivocado, uma vez que o Estado tenha declarado, tenha feito todos os trâmites perante o direito internacional, notificando o secretário-geral da ONU, notificando, portanto, o secretariado da OEA, ele pode, sim, restringir direitos, inclusive para os nacionais, o que é bastante interessante, porque em tempos de pandemia a gente não fala apenas de imigrantes, mas também do nacional, né? E a gente poderia, sim, fechar as fronteiras, né? E isso é totalmente possível, exceto, como bem lembrado pelo Tiago na fala dele, são os casos de non-refoulement, ou não devolução, previsto lá no artigo 33 da Convenção de Genebra de 1951, que fala da situação dos refugiados no mundo. Por quê? Né? Essa proibição, esse princípio do non-refoulement, ele significa que, se uma pessoa estiver na iminência ou puder sofrer qualquer tipo de violação de direito, no momento em que ela é rechaçada na fronteira ou que ela é retornada para a sua origem, que pode ser o país de nacionalidade, como também pode ser um outro país do seu domicílio, então, esse direito o Estado não poderia violar, que é algo que a gente não visualiza e que os estados têm utilizado a desculpa agora da pandemia para não aplicar o non-refoulement, que, muito bem lembrado, é uma regra cogente de direito internacional, é uma regra imperativa, que esta não poderia ser violada nem em tempos de estado de exceção, de estados emergenciais. Né? Ela ficaria de fora, não poderia. Ou seja, o ir e vir eu posso restringir. Em qual é o limite disso? O non-refoulement. Se essa pessoa, no momento em que ela é retornada, ela possa sofrer de violações de direitos humanos, normalmente vinculado a uma possibilidade de tortura. Só que olhem que interessante, em alguns casos. Nós temos a população Rohingya, né, que está saindo de Myanmar desde o início do ano. Inclusive nós temos, né, um procedimento iniciado no âmbito do Tribunal Penal Internacional para investigar esses movimentos realizados por Myanmar para rechaçar essas pessoas que se deslocam entre as fronteiras. Mas detalhe, que a Malásia, a Tailândia, são países que eram corriqueiramente utilizados como destino também da população Rohingya, né? Porém, com questão da pandemia, eles dizem, não, nós estamos aqui fechados para conter, observando a segurança dos nossos cidadãos, dos nossos jurisdicionados. Então, a gente não vai aceitá-los. Só que se a gente for pensar, antes mesmo da pandemia, eles já eram rechaçados. Agora, a desculpa é, não, pela pandemia, então eu posso rechaçar. Mesma é a situação da Itália, que antes, por exemplo, da própria pandemia chegar nesse grau que se encontra no país, o que acontecia? Nós não vamos receber embarcações oriundas da Líbia e de outros países do norte africano. Então, o que eles faziam? Né? Diversas medidas para evitar que eles entrassem nas águas italianas. Claro, isso já foi, inclusive, condenado diversas vezes na própria Corte Europeia de Direitos Humanos, que a Itália não poderia fazer. Mas o que a Itália faz agora? Não, é para garantir a saúde dos meus cidadãos, dos meus jurisdicionados. Então, olhem que engraçado, né? Eu posso limitar o ir e vir, mas eu tenho um limite, que é o non-refoulement, essa possibilidade de sofrer uma violação de direito. E os estados não podem negar esses indivíduos, porque se eles negarem, eles estarão violando esse non-refoulement e podendo ser levados à Corte Europeia, à Corte Interamericana, ou né, um outro tribunal internacional. E a questão interessante é que eles agora dizem, não, pandemia, eu posso fazê-lo. Mas a questão é,
Será que esse dever de prestar a saúde, assistência para dentro do território poderia, de certa forma, contrabalancear uma regra inviolável, non refoulement, por exemplo? Então, uma questão bastante interessante, Tiago também ressaltou, direito à saúde tem sendo bastante debatido no ambiente, por exemplo, interamericano, né? Diversas decisões do sistema interamericano, tal como a Corte Europeia de Direitos Humanos fazia, era vincular a violação do direito à saúde com a violação da integridade da pessoa humana, da mesma forma como o direito à vida. Porém, em decisões mais recentes da Corte Interamericana, nós visualizamos uma autonomia por parte desse direito à saúde, né? O que eu quero dizer com essa autonomia? Que ele está sendo considerado uma violação em si e não mais atrelado ao direito à vida e ao direito à integridade. Só que nós temos algumas questões. No momento em que a gente vincula o direito à vida é um direito inderrogável, um direito que não pode ser suspenso, como, por exemplo, prescreve o 27.2 e o próprio 4.2, 27.2 da Convenção Americana, 4, parágrafo 2º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, eu teria um choque, olhem que interessante, um choque de regras imperativas. Então, se eu vinculo a vida, eu tenho ali uma proteção de jus cogens, e, por outro lado, eu tenho ali um non refoulement, uma outra proteção de jus cogens. Porém, com essa autonomia, o mais interessante é que, quando visto autonomamente, o direito à saúde não é inviolável. Ou seja, eu não poderia, para garantir a saúde da população, violar uma regra de jus cogens, como é essa não devolução para casos que nós poderíamos ter na tortura desse indivíduo. Então, é muito interessante esse jogo, né, do direito internacional e como nós vamos considerar essas regras, se peremptórias, se cogentes ou não. De toda sorte, uma questão bastante interessante é que o direito à saúde, então, não faz com que eu possa, no caso, fazer com que todos os direitos sejam desconsiderados, né, especialmente essas regras cogentes. Mas sim, o Estado tem esse dever de saúde para com os seus cidadãos e ele não pode discriminar. E daí é uma outra situação que nós visualizamos, né? Não sei se vocês sabem, mas tem alguns episódios muito marcantes que nessa pesquisa para o nosso texto nós encontramos, que são, por exemplo, alguns casos de discriminação na Índia, em que algumas autoridades, por exemplo, deram banhos de cloro em imigrantes no meio da rua, porque eles acreditavam que aquelas pessoas poderiam transmitir o Covid-19. Né, outras medidas, por exemplo, implementadas no início ainda da África do Sul, em que apenas quem tinha restrição de ir e vir na cidade, ou seja, quem é que ficava em lockdown, eram os migrantes, especialmente aqueles oriundos do Zimbábue. Então é muito interessante, porque, então o sul-africano ele pode ir e vir, mas o migrante não. E ainda por cima, nós temos um caso reportado na Argentina de quarentena forçada a uma brasileira. Como assim uma quarentena forçada? A pessoa ela foi forçada a ficar em casa por 14 dias sem poder sair, pelo mero fato de ter aparecido na recepção do prédio dela, na portaria do prédio, com uma mala. Então, já achavam que era Covid, porque Brasil, muitos casos, e aqui na Argentina nós queremos restringir, enfim. Então, são esses casos de discriminação, que cabe lembrar que também são regras peremptórias de direito internacional, regras que não poderiam ser violadas nem em tempos de exceção. E daí vai ao encontro do que o Tiago falava antes, que é, por exemplo, essa questão, essa impossibilidade de discriminar o migrante e o nacional ao mesmo tempo. Né? Você tem que conceder o mesmo tipo de proteção ao migrante que você concede ao nacional. Você não pode tecer diferenças, né? Isso seria de fato, né, uma violação de uma regra peremptória. E isso quem diz é a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Nós temos 2 decisões da Corte Interamericana que ela fala pontualmente em relação à não discriminação de imigrantes, que é o caso Vélez-Lor versus Panamá, e o Nadege Dozerma em relação à República Dominicana. Então, esses 2 casos, a Corte vai dizer, na Corte Interamericana, olha, você não pode discriminar o nacional do estrangeiro. E isso é uma regra objetiva, uma regra imperativa, uma regra cogente de direito internacional.
Então, ok, se eu tenho que conceder o direito à saúde para todos que estão aqui dentro do Estado, né, eu não posso ter discriminações, eu não posso impor uma quarentena para um grupo de pessoas, eu não posso impor limpeza com cloro, que, diga-se de passagem, são atos que os alemães faziam com pessoas que chegavam nos campos de concentração. Então, são questões, assim, que afloram, né, questões, as maldades da humanidade de uma forma muito exacerbada. E causando essa discriminação, essa xenofobia em relação ao migrante que não poderia acontecer. Então, é muito interessante, porque da mesma forma que a gente resgata um direito, que a gente protege um direito, a gente tem que ver o limite dele, até onde eu posso sustentar esse discurso. Existem regras que a gente não pode violar de modo algum, né? Então, seriam interessantes analisar essas questões. Daí, eu só vou tocar em algumas coisas que eu anotei da fala do Tiago, né? Em relação, por exemplo, ao caso dos venezuelanos, né? Do pessoal da Embaixada da Venezuela. Acho super interessante que você tenha tocado naquele HC 184828 Distrito Federal, Tiago, porque ele é uma questão bastante interessante, né? Lembrando que as relações entre Brasil e Venezuela, elas estão indo de mal a pior desde quando Jair Bolsonaro assume a presidência da República, e nós tivemos diversos episódios, né? Diversos episódios, inclusive a invasão da embaixada venezuelana em Brasília, e que culminou ainda no início do ano na consideração desses indivíduos como persona não grata, né? Uma questão bastante importante de dizer é que considerar alguém persona não grata é considerá-lo não quisto no Brasil. Então, você não é bem-vindo, mas isso não significa expulsão. É bastante imperioso lembrar que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas determina que o Estado receptor, no caso o Brasil, vai fornecer um prazo, que é esse prazo que finalizou, por isso, da decisão recente, né, que foi noticiada ontem, ou sexta-feira, melhor dizendo. E o que nós tivemos, né? Uma questão bastante interessante. Neste prazo, a Venezuela tinha que retirar os seus funcionários. Se a Venezuela não retira os seus funcionários, ela retira os seus funcionários, se ela não os retira, o que acontece com eles? Eles perdem as imunidades diplomáticas no Brasil, podendo, portanto, ser submetidos a qualquer tipo de normativa, tal como se aplica a qualquer cidadão aqui no Brasil, sem nenhum tipo de resguardo ou prerrogativa diplomática. Ou seja, o Brasil não pode expulsá-los de qualquer forma, né? O Brasil, ele convida a Venezuela a retirá-los do Estado. Porém, quem vai tomar a decisão de fato, retirá-los é a própria Venezuela, sob pena daqueles indivíduos perderem a imunidade, simplesmente. Né? Então, é uma questão muito interessante, porque o Brasil, no momento em que daí ele procederia com uma expulsão, e daí vem a decisão bastante interessante, salvo engano, do Alexandre de Moraes, eu posso estar enganada, que vai dizer, olha, por questões humanitárias, nós não vamos proceder com algum tipo de ato que significaria ou terminaria na retirada desses cidadãos, que seria com base, então, no non-refoulement. Observe, uma regra imperativa que não poderia sofrer nenhum tipo de violação, nem em tempos de exceção, nem em tempos de calamidade. Pequeno detalhe é que a calamidade que o Brasil decretou não o permite ainda violar direitos, e ele tampouco fez o que a Argentina, diferentemente, já realizou, que é notificar a ONU, notificar a OEA na possibilidade de fazer com que alguns direitos sejam, de fato, retirados, né? Então, é bastante interessante esse jogo, né? Essa aplicação desses princípios no plano internacional. Enfim, eu acho que eram essas as considerações que eu gostaria de lembrar, de pontuar esse choque de direitos, e eu acho talvez interessante agora que a gente talvez comece esse debate, né, falando aqui com o nosso público, são 66 pessoas que estão nos assistindo, para, não sei, sanar algumas dúvidas, ou que a gente possa aí continuar debatendo, esclarecendo alguns pontos. Ótimo, professora Tatiana, obrigado pelas suas palavras, né, toda a sua análise que a senhora fez, complementa, né, o professor Tiago, até dialogando, né, com a sua fala. Acho que passamos agora para o período de perguntas, né, e
de resposta? Bom, ele vai precisar estar legalizado no país para que ele possa, de fato, pedir esse auxílio emergencial, né? Nota que a solicitação do auxílio, ela, claro, no momento em que a gente tem o migrante em paridade nos aspectos sociais no país, ele também terá direito, sim, por exemplo, ao auxílio de R$600, né? Todavia, ele precisa estar legalizado. Então, a melhor alternativa para o migrante, nesse caso, é buscar algum tipo de auxílio, marcar online, preferencialmente, né, para que não haja essa transmissão, para que a gente saiba o que está acontecendo com ele, qual é a particularidade, porque senão ele não vai conseguir, de fato, fazer toda essa solicitação. Todavia, notem que, mesmo que ele não tenha, né, esse CPF, é sempre importante lembrar que ele vai ter, de toda forma, um auxílio paritário em relação ao acesso ao SUS, por exemplo, daí já a saúde, não aos R$600. Mas a saúde, basta que ele vá portando qualquer tipo de documento a um hospital ou hospital dirigido, né, para a Covid-19, que ele será, assim, atendido, né? Pode ser o CPF, pode ser um passaporte, pode ser o protocolo, pode ser qualquer tipo de documento que ele leve para ter esse auxílio à saúde, mas os R$600 ele vai precisar estar legalizado, né? Ou solicitante, para que ele conste no sistema. Bom, tem outra pergunta aqui de Bianca Guimarães. O Brasil poderia ser responsabilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por esses decretos que prevêem a possibilidade de deportação sumária e devolução? Poderia, mas o sistema interamericano ele é subsidiário, então eu prefiro que ele não seja responsabilizado, eu prefiro que um juiz brasileiro, através da atuação da Defensoria Pública ou do Ministério Público Federal, vá lá, entre na justiça e consiga a anulação dessas portarias, aplicando o direito internacional no âmbito interno. Até porque eu sou um daqueles que acredita que o futuro do direito internacional ele é doméstico e que os juízes têm que aprender a aplicar o direito internacional. Tudo bem que muitos não tiveram essa formação na própria academia pela época em que eles se formaram, mas hoje nós já temos uma evolução no ensino do direito internacional e aí já formamos defensores públicos, eu estou aí há 15 anos nisso, já formei alguns defensores públicos, membros do Ministério Público, que já podem fazer esse tipo de solicitação, fundamentando em tratados internacionais, para que os direitos humanos dos migrantes sejam concretizados. Então, esse seria o ideal, era para evitar a responsabilidade que o próprio judiciário brasileiro tomasse as medidas cabíveis. Eu só cumprimentando também a Bianca, que hoje é mestranda lá na UNB, ela era aluna da Federal de Uberlândia. Lembrando sempre a questão que se fale, né? Quando falamos de deportação sumária, devolução, essas portarias emitidas pelo Brasil, lembrando que o Brasil não fez nenhum tipo de ressalva em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos do artigo 27.2, como eu falei na minha exposição, que a Argentina e alguns outros países do ambiente latino-americano fizeram, 10 países, né, fizeram, o Brasil não fez. Então, no momento em que ele, eventualmente, de fato, restringe direitos dos migrantes, de uma forma discriminatória, ele estaria, sim, sendo inconvencional, né? E pela inconvencionalidade, uma vez esgotados os recursos internos, enfim, ele poderia ser, sim, levado, né? Ainda que sem esgotar os recursos internos, haveria possibilidade de uma medida cautelar, né? De uma tutela de urgência, ou no âmbito da comissão, ou até mesmo da corte, se fosse o caso, né? Porque essas portarias, como a professora Tatiana bem falou, elas são inconvencionais, na verdade elas são em tudo. Ilegais, inconvencionais e inconstitucionais. Eles conseguem praticar um ato normativo com 3 vícios ao mesmo tempo. Bem, acho que tem uma pergunta ali que eu acho que poderia ser um debate aí para os nossos 2 palestrantes, ali, Gio Gonçalves. Ele diz que, por acaso, estou aqui no Canadá e meu voo já foi cancelado e remarcado 3 vezes. Entrei em contato com o consulado em Itamaraty. Eles me informaram que o governo aqui não vai prorrogar vistos, que eu comprasse outra passagem para voltar. Não existe voo de repatriação. Me sinto invisível aqui, sem nenhuma assistência do consulado brasileiro. Então, isso pode estar acontecendo com muitos brasileiros, né, que estão aí no exterior. Então, como fica essa situação? E aí,
complemento essa pergunta, né, frente à lei de imigração, né, que ela traz hoje uma proteção do brasileiro que está no exterior, né, que ela considera aí o imigrante brasileiro. Bom, nesse caso, Gio Gonçalves, eu buscaria o Ministério Público Federal ou a Defensoria Pública da União, no seu caso, para que eles entrassem com a ação civil pública, se essa for a situação de outros brasileiros, ou mesmo que a Defensoria Pública, por exemplo, entre com a demanda individual, né, para que a União seja obrigada a promover o seu retorno seguro ao Brasil, já que você está passando por essa dificuldade. Então, você poderia formular isso até por e-mail. Lembrando que direitos fundamentais, você não precisa estar no território brasileiro para que seus direitos fundamentais sejam preservados, protegidos pelo Poder Judiciário. E eu talvez complementaria que essa seria uma possibilidade a partir da própria nova lei de migrações, né? Porque a 13.445 ela prevê especificamente a proteção dos nacionais pelo Brasil, né? Uma proteção diplomática de maneira explícita, né? O que, de certa forma, nós não tínhamos na 6815 de 80, o que se torna bastante interessante para a proteção. Mas talvez não sei se no teu caso, se você já fez o registro do site, porque o Itamaraty também está com uma ficha, um cadastro, em que todos os brasileiros que se encontram no exterior, uma vez preenchendo esse cadastro, você acaba entrando como se fosse uma fila, ou pelo menos em relação aos direitos e enfim, as informações que o Brasil está realizando, medidas que o Brasil está realizando para a própria repatriação. Né? Esses links, eles são separados normalmente por regiões, né? Nós temos ali, então, América do Norte, nós temos Europa, nós temos diversas regiões, e é por meio deste formulário que o Itamaraty tem estabelecido esse contato com os brasileiros no exterior. Ah, você fez, eu vi agora ali. E eu ficaria, no caso, pressionando, né, ligando para o consulado todos os dias, perguntando quais são as medidas que eles estão fazendo para resguardar os direitos, né, porque uma vez você estando ilegal no Canadá, você pode sofrer algum tipo de medida pelas autoridades canadenses, né, procedendo, por exemplo, com a sua retirada. Bom, tem uma pergunta de Maíra Fagundes aqui. Em caso de indeferimento pelo CONAR ao reconhecimento do status de refugiado, como ficaria a assistência, especialmente no que tange ao auxílio emergencial, ao refugiado durante o lapso temporal entre esse indeferimento e eventual recurso? Bom, na verdade, se houve o recurso, o recurso suspende os efeitos da decisão de indeferimento. Então, nesse caso, continuam valendo todos os direitos que são inerentes ao solicitante de refúgio. Não haveria prejuízo, portanto, porque ele está legalmente no território brasileiro. E outro ponto, mesmo que o recurso seja negado, que o recurso seja julgado improcedente e não seja reconhecida a condição de refugiado, ainda assim aplica-se o non-refoulement. Ele não vai poder ser devolvido para um país em que sua vida, sua integridade, seus direitos humanos estejam ameaçados, por exemplo, por um assombroso número de mortes decorrentes da pandemia, ou que ele seja discriminado ou por algum motivo no acesso a serviços de saúde e por aí vai. Né? No caso de apátrida, sabemos que isso, infelizmente, acontece. Muito bem. Temos uma colocação aqui, deixa eu ver. Professor Leandro Torres de Gregório, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, você está ouvindo? Você pode abrir o microfone, por favor? Sim, professor Sérgio, boa noite, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação, obrigado aí pela sua participação. Eu vi que o senhor coloca aqui uma divulgação de uma plataforma, né? O senhor pode fazer um comentário e divulgar para nós, pessoalmente? Obrigado. Esse é um projeto de extensão da UFRJ. Nós desenvolvemos uma plataforma, um site que integra pessoas, instituições, ações e recursos relacionados aos temas de desastres e também temas correlatos, como refugiados, tal. Acho que se enquadraria muito bem nessa plataforma. Então, esse é um espaço virtual de encontro
dessas pessoas, instituições, seus trabalhos, suas ações. Eventualmente, se alguém está precisando de algum recurso, ele pode cadastrar nessa plataforma. Alguém que está oferecendo algum recurso também, inclui-se também aí pessoas desaparecidas, pessoas encontradas, enfim. É uma plataforma pública, gratuita, e que nós estamos disponibilizando para toda a comunidade que trabalha com esse tema. Para a gente vai ser um prazer enorme poder contar com a presença de vocês nessa ferramenta. Obrigado, professor. Que bom aí que a sua participação, né, e trazer também essa informação. O link está em anexo aí, o link está no post. Está ótimo. Está aqui no post, aqui no chat, né? O pessoal pode buscar aqui, né, a informação. Obrigado, professor. Obrigado. Também aqui temos a Isabelle, né, que está também divulgando um artigo sobre imigrantes e refugiados e direito ao auxílio emergencial, que é publicado no site Migramundo. Então, isso também é uma boa sugestão. O pessoal que está nos acompanhando pode já fazer, copiar essas referências, né, que elas são muito boas para o desenvolvimento do tema. Bom, voltamos ao professor Tiago. Professor Leandro, se eu puder desligar o microfone, por favor. Obrigado. Entrou mais alguma pergunta? Vamos lá. Desastres naturais. Bom, é também para o professor Leandro, né? Na plataforma entraria os desastres naturais. Mas eu gostaria também de perguntar, né, esclarecer um pouquinho mais a questão do deslocamento ambiental, né? Porque é um tema que ainda ele não está bem, assim, já há muitas discussões, né? Mas ainda não tem uma normatização internacional, ainda não há um consenso, né, com relação a essas dominações. E agora nós nos deparamos com uma pandemia, né, que vem de uma forma espantosa, né, atingir a toda a coletividade. Então, como é que nós podemos considerar a pandemia dentro desse conceito de deslocamentos ambientais? Deixa eu ver se eu entendi. O deslocamento ambiental, a mobilidade internacional decorrente de desastres, de catástrofes ambientais, tem que ter essa ligação direta. Pode ser uma elevação do nível das águas, um processo de desertificação. Então, no caso da pandemia, o surto está muito forte em determinado país e as pessoas são obrigadas a migrar em virtude do surto. Eles seriam considerados deslocados ambientais? Tatiana, nesse caso, é um dos casos que a gente concorda, né, na definição de deslocados ambientais. Bom, eu acho que eles entrariam como refugiados naquela definição de grupo social específico, né, de grupo social, assim como entram as pessoas, o público LGBT, as vítimas de mutilação genital feminina, vítimas de violência baseada no gênero, então essas pessoas que também não têm acesso à saúde em determinado estado, em determinado país, e são obrigadas a migrar por causa do surto, eles poderiam entrar aí nessa definição de grupo social, já que ela foi criada justamente para ser um pouco mais flexível. Agora, teria que comprovar a ação ou omissão do Estado, já que exige o elemento perseguição. Isso olhando só para a Convenção de 51, né? Porque a Convenção de 51 ela não fala no fator ambiental como motivo para o refúgio. Mas se você olhar para o espírito de Cartagena, no inciso 3, ou seja, na definição ampliada da Lei de Refúgio Brasileira, professor Sérgio, nesse caso, ele enquadraria como vítima de grave e generalizada violação aos direitos humanos, que era a precariedade do acesso à saúde decorrente da pandemia. Então, o Estado brasileiro poderia, sim, reconhecer o status de refugiado dessas pessoas. Acontece que a gente tem que ter muito cuidado para não inflacionar o conceito de refugiado, porque se fizermos isso, vai terminar enfraquecendo o conceito, se achar que todo mundo que se desloca é refugiado. Mas eu vou ouvir aí atentamente as palavras da querida Tatiana. Então, assim,
fazendo um stretch muito grande dessa questão, se a gente pensar, por exemplo, numa recente decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a Argentina, que foi Laca-Roná, uma comunidade indígena. Naquela decisão, a Corte Interamericana, ela, por exemplo, fez uma ligação em relação ao direito ambiental, que também inclui, por exemplo, o direito à saúde, que também inclui o direito à alimentação, que também inclui outros direitos, né? Talvez no âmbito interamericano nós conseguíssemos pensar que o meio ambiente como um todo, ele engloba também aspectos, né? Não só o meio ambiente em si, mas também a própria saúde. A partir dessa decisão e de outras do sistema interamericano, talvez eu conseguisse inserir, porque veja que nessa decisão, inclusive, se faz uma menção aos próprios desastres, né? E se a gente for olhar as referências envolvendo desastres ambientais, a exemplo, né, dos textos da Fernanda Damascena, dos textos do Sidney Guerra, que eu tenho acompanhado mais aqui no Brasil, essas discussões a gente poderia ter os desastres de fato naturais e aqueles oriundos também, né, de algum tipo de intervenção humana. E aqui a gente visualiza uma propagação do vírus a partir de contato humano, que é uma conexão ao próprio meio ambiente, o meio ambiente humano, que nós conseguiríamos talvez fazer esse alargamento para incluir, mas assim, pensando nitidamente, eu concordo com o Tiago, né, que eu não conseguiria classificá-los como deslocados ambientais. Mas há a possibilidade desse discurso a partir dessas discussões feitas no ambiente interamericano, a partir do meio ambiente como um todo, né, o meio ambiente que inclui o sanitário, que inclui as questões envolvendo o ambiente em si, enfim. Até tem como nós discutirmos, mas eu hoje sou muito fixa na ideia de que deslocado ambiental, de fato, tem que ter algum tipo de impacto para que ele possa ter migrado, seja uma questão, por exemplo, da desertificação, seja, por exemplo, aquecimento, seja, por exemplo, a invasão das águas. Nesse sentido, eu conseguiria ver um deslocamento, né? Mas fora disso, talvez pensar e alargar esse conceito do sistema interamericano. Enfim. Ótimo, professor Tatiana. A propósito, poderia, até porque nós temos muitos alunos da graduação, né, e até de vários cursos, não só do direito, conectados, poderia explicar, assim, rapidamente, assim, realmente qual é a noção do refugiado, o que se considera, né, como refugiado, em termos gerais? Refugiado é todo aquele que sai do seu local de domicílio por um motivo de raça, perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou opinião política. Ou seja, ele precisa sair da fronteira nacional, primeiro elemento. Segundo elemento, ele precisa ser perseguido. Daí, perseguido por alguém, seja o Estado ou entidades paraestatais, não precisa ser necessariamente o país, podem ser, por exemplo, forças do Estado Islâmico. E também temos ali, né, a perseguição por 5 motivos a nível internacional. Raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social, tal como o Thiago comentava, né, comunidade LGBTI, se encaixaria aqui, e opinião política de grupo. Fora isso, no sistema interamericano, em razão da OEA, da Declaração de Cartagena de 84, nós podemos incluir aí também violações de direitos humanos, que torna um pouco mais fácil, talvez, aceitar refugiados em razão de que, se a pessoa sofre uma violação de direitos humanos generalizada, ela poderia, então, requerer esse status de refugiado, tal como, por exemplo, nós concedemos no Brasil para os haitianos, para os sírios, né? Então, seriam essas questões. Talvez, pensando nessa ótica, inclusive, daí, violação de direitos humanos, violação do direito à saúde também poderia ser considerado, né, uma própria violação de direitos humanos para fins de concessão de refúgio, sistema interamericano que está também previsto na 9474 de 97, lei federal, então, que preceitua o refúgio no país, né, 9474. Mas seria isso é um refugiado, né, no termo específico da legislação.
com a relatora. Olá. Fala, Tiago. Quer complementar? Não, concordo com tudo que a professora falou. Então tá. Então, eu podia fazer também um briefing rápido também sobre a lei de migrações, né? Como é que tu vê o contexto da lei hoje, né? Claro que tu já expor bastante coisa sobre direitos, né? Mas como é que é a tua impressão hoje? Como é que tu vê essa lei perante o cenário brasileiro, né? O que ela inovou realmente em termos de ordenamento jurídico interno de proteção das pessoas migrantes? Bom, a lei de imigração, Sérgio, ela é realmente um marco na política migratória brasileira, né? Demorou a ser construída, demorou o Brasil convencionalizar o seu ordenamento jurídico em matéria de migrações, porque o Estatuto do Estrangeiro tinha muitas inconvencionalidades, ele era contrário a vários tratados, tinha muitas normas contrárias a tratados internacionais de direitos humanos. Então, uma lei muito bem feita, com participação democrática, com pessoas de conhecimento técnico envolvidas na elaboração, com debate no Congresso Nacional, uma lei que assegura vários direitos e estabelece garantias aos migrantes, aos apátridas, aos emigrantes brasileiros, uma lei que fala muito bem das medidas de retirada compulsória, porque traz o devido processo legal, traz prazos razoáveis para a defesa, a participação da Defensoria Pública nesses procedimentos, né, que antes não acontecia. Acontece, Sérgio, que, apesar da lei ser muito boa, a sua regulamentação não é. Então, se eu fosse resumir uma característica da lei de imigração, seria o seu caráter humanista. Ela tem base humanística, né? Ela humaniza a política humanizou a política migratória brasileira, mas a regulamentação não. Quer ver um exemplo? A lei de imigração, ela veda a crimigração, ela veda a criminalização da atividade migratória irregular. Não é pelo fato de você estar irregular no Brasil que você vai ser preso, vai ser detido, etc. Esse não é o procedimento. E a lei é bem clara que isso não é possível, diz que isso não é possível. É vedada a criminalização. E aí o decreto que a regulamenta, assinado pelo outrora presidente Michel Temer, traz uma permissão para a decretação de prisão do indivíduo que esteja em situação migratória irregular. Além disso, portarias assinadas pelo outrora ministro da Justiça, Sérgio Moro, também trazem essa previsão da representação para fins de prisão e de deportação sumária, que eu já falei aqui, que a deportação imediata, sumária, é uma violação aos direitos humanos, que agora, já no governo Bolsonaro, com ou sem o ex-ministro Moro, né, as portarias assinadas por ele, portarias assinadas pelo seu sucessor, estão incidindo no mesmo erro que a deportação imediata, que é a mesma coisa que também tem previsão no decreto assinado pelo ex-presidente Michel Temer. Então, entra governo, sai governo, entra ministro da Justiça, sai ministro da Justiça, e as inconvencionalidades, ilegalidades e inconstitucionalidades continuam a existir, porque não conseguem ler na lei dizendo que é vedada a prisão. Porque só pode ser esse o problema, não conseguem observar, porque a lei é ato primário, inova no ordenamento jurídico, o ato normativo é secundário, ele só pode detalhar o que está previsto em lei, ele não pode contrariar, ele só pode ser segundo a lei, não contra a legem. Então, nesse caso, infelizmente, nós temos uma lei excepcional, tem um outro detalhe que realmente precisaria melhorar, mas é uma lei excepcional, mas a sua regulamentação desvirtua o caráter humanista da lei de imigração, infelizmente. Lembrando ainda que nós tivemos alguns vetos importantes, né, da própria lei de migrações, pelo então presidente Michel Temer, por exemplo, que acaba deixando uma grande falha em relação à proteção dos próprios indígenas varal que se deslocam entre as fronteiras, né? Essa, por exemplo, é uma das falhas que a 13445, como bem citado pelo Tiago, não conseguiu ser plena, digamos, né? Se me permite ainda, Tiago, uma questão relacionada, inclusive, à pergunta que a colega Mayra Fagundes fez sobre o reconhecimento do status de refugiado, né? Tu falasse agora do lado humanista da 13445, a lei de migrações no Brasil, mas uma questão bastante interessante, que é a legalização de imigrantes, né?
de que toda forma, se ele, de certa forma, acabar, digamos, tendo negado a concessão de refúgio, ele ainda tem o direito de se legalizar no território nacional, porque a lei, ela prevê essa impossibilidade, né, de deportação sem que haja algum tipo de tentativa de legalização, cujo prazo é bem extenso, né? Então, a gente tem que ainda lembrar exatamente isso, né, que a nossa legislação, ela vai ao encontro de diversas normativas que a Corte Interamericana vem ressaltando, né, desde os casos ali 2006, meninas em Bozico contra a República Dominicana, até os casos, né, mais recentes e as próprias opiniões consultivas da Corte Interamericana, né, sobre a questão de tratamento de crianças, por exemplo, né, migrantes. Então, a legislação ela é excelente, de fato ela é humanista, de fato ela trabalha com a legalização, inclusive, dos migrantes, porém, concordo em gênero, número e grau que, por vezes, nosso poder executivo deixa a desejar bastante nesse quesito, né? Felizmente. Muito bem. Eu acho que já estamos com um tempo bastante alargado, né? Estamos até exigindo demais dos nossos palestrantes, da Tatiana e do Tiago. Então, acho que a gente pode ir para as considerações finais. Se você tem uma mensagem final, Tiago e Tatiana, por favor. Professor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com seus alunos e mesmo com as pessoas que aqui estão, juristas ou não. É uma satisfação dividir esse debate com a professora Tatiana, como eu disse, uma querida de outros congressos, de outros momentos, que eu tenho todo o respeito acadêmico e pessoal. E eu fico à disposição, né? Eu coloquei nos comentários aí o link, alguém me pediu o link onde poderia encontrar meu livro, né, que fala sobre a concretização dos direitos humanos dos migrantes pela jurisdição brasileira, foi minha tese de doutorado, eu coloquei o link, e coloquei o link da minha página no academia.edu, onde uma parte da minha produção também pode ser encontrada para quem tiver interesse. Então, muito obrigado pela atenção de todos, pelas perguntas, eu estarei sempre à disposição nas redes sociais, por e-mail, etc. Muito obrigado. Na mesma linha, gostaria muitíssimo de agradecer o convite, é sempre um prazer falar sobre esse tema, inclusive na presença do Tiago, um querido amigo de outros carnavais, de outras conferências, sempre tratando de temas bastante relevantes e que encontramos na migração, né, um tema em comum. Agradeço muitíssimo, professor Sérgio, então, esse convite e a paciência dos colegas, né, e a participação também dos mesmos, deixando aqui um abraço para todos os meus queridos colegas também do grupo de pesquisa ali da URGS, da mesma forma como os alunos da UFO e demais pesquisadores que resolveram nos acompanhar. A Universidade Luterana do Brasil, através do seu curso de Direito, e aqui nós estamos fazendo essa atividade do curso de Direito do campo de Guaíba, né? Agradece, né, a professora Tatiana e o professor Tiago por terem prontamente, né, aquecido ao convite, né? Conseguiu acertar as datas, horários, né, e conseguir realizar essas duas exposições que certamente serão muito importantes para os estudos dos nossos acadêmicos e esclarecimentos, né, que foram trazidos para todos. Quero agradecer a presença dos professores de várias universidades que estão nos acompanhando, o professor Leandro, outros professores, né, pesquisadores que contribuíram por esse debate. E, para finalizar, quando comecei fazendo a imagem, né, do menino sírio, né, e, para finalizar, gostaria de passar uma mensagem e também render uma homenagem ao Sérgio Vieira de Mello, né, que certamente é um dos brasileiros que é o ícone, né, um líder e um dos mais humanistas, né, das lideranças mais humanistas que o Brasil produziu internacionalmente. E ele tem uma mensagem que diz assim: sem o respeito universal aos direitos humanos, a visão da Carta da ONU, de um mundo de paz fundado no respeito aos direitos humanos e na justiça econômica e social, continuará sendo uma ilusão.
Mantenhamos a visão da Carta com a nossa finalidade, a aplicação universal dos direitos humanos. Ao fazê-lo, seguiremos o curso da história em vez de afastarmos do caminho que sabemos que é o indicado. Então, Sérgio Vieira de Mello, a nossa homenagem. E, para finalizar, enquanto o pessoal vai saindo do acesso, eu vou colocar uma música, que é uma parceria, é uma música de Marisa Monte com Julieta Venegas, justamente sobre ilusão. Quando a gente fala em proteção da dignidade da pessoa humana, nós estamos falando em objetivos. Muitas vezes parece uma ilusão, mas a ilusão deve ser buscada, a ilusão deve ser conquistada. Professor Tatiana, professor Tiago, eu espero que peço para vocês aguardarem até o final da música para nós retomarmos, enquanto nossos amigos aí que participaram vão saindo do acesso. Obrigado, boa noite para todos.